que ele consiga voltar à função. Como que eu vou fazer? Coloquei o paciente, então, em estação, sobre a bola. Posso fazer movimentos crânio-caudais, laterais. Vou ir removendo um membro do solo, deixando apoiar o outro. Vou alternando esses membros. Para quê? Para gerar contração muscular. E com isso, gerei contração muscular, estimulei musculatura, cápsula muscular, tendões, ligamentos. Vou estar estimulando as fibras proprioceptivas. Pode-se ainda realizar em cima da bola, engramando passo e estímulo do reflexo flexor. Eu gosto de passar bastante estímulo do reflexo flexor para os pacientes que estavam paralisados em casa, para o tutor fazer, que acaba sendo uma coisa mais fácil do que a própria engramando passo, bicicletinha, e eu consigo ter uma manutenção melhor aí da musculatura, ele não vai atrofiar tanto, porque para o tutor acaba sendo mais fácil de fazer. Então aqui o Mike, só para demonstrar, paciente já bem idoso, 18 anos, com bastante dificuldade locomotora. Ele tinha hérnia tóraco-lombar, muita dor quando eu cheguei. As 2 primeiras sessões ainda tentava morder, depois que ele viu que aliviava a dor, já se virava e esperava começar a sessão. Aqui fazendo balanço lateral, remove um membro, depois o outro. Movimento crânio-caudal, criança fazendo aquela festa ali atrás, maravilhoso, fazer acupuntura depois. Não parava quieto. Movimentos crânio-caudais. Para tentar ir estimulando aí com que ele consiga ficar em estação. Posso então associar com a eletroestimulação. Aqui, pegando o ponto motor, lembrar que em cães o ponto motor, eu gosto de fazer muito ponto motor e a parte mais gordinha ali da musculatura. Ponto motor em cães, L4, L5. Gatos, lembrar que é a mais caudal, L5, L6. Então, quando você for posicionar, lembrar disso. Realização também de discos e tábuas de equilíbrio. Gosto de fazer eletroestimulação em cima de tábua. Acaba tendo uma resposta bacana e os pacientes toleram bem. A tábua é uma superfície, então, estável, que vai melhorar o equilíbrio e fortalecer a musculatura estabilizadora de core abdominal. Então, lembrar também isso, que core abdominal, para eu conseguir fazer um paciente evitar uma recidiva tão recente do quadro, eu preciso fortalecer muito a musculatura abdominal, que é o que vai estabilizar a instabilidade da minha coluna. Aqui uma paciente ortopédica, mas só para demonstrar, com um petisquinho na frente. Aí sozinha você tem que virar quase um polvo. Segura, faz o equilíbrio. Professora, mas aí no caso de paciente ortopédico, a minha dúvida é em relação a você fazer esse exercício, o quanto de repente poderia prejudicar, né, a articulação. É que ela era um pós-operatório, essa aqui era de luxação de patela, eu estava tentando estimular o apoio. E você pode perceber que eu estou com a mão aqui entre os membros, porque se eu ver que ela pode cair, alguma coisa assim, eu vou segurar. Mas eu estou tentando estimular o apoio, então ela vai fazendo a descarga conforme ela vai se sentindo mais confortável. Você vê que ela tem a força, por exemplo, aqui no esquerdo, operou o direito. Ela vai apoiando até onde ela aguenta, ela vai dar uma tiradinha. Então eu estou tentando estimular o apoio, mas a minha mão está ali atrás para evitar que ela caia, aconteça alguma complicação. Bolas, que vão ser também para melhorar o equilíbrio e a força de extensão do tronco. Vocês podem perceber, eu gosto de utilizar a bola feijão, porque eu vou ter uma extensão melhor da coluna, vou conseguir descarregar o peso adequadamente aí sobre a bola, vou conseguir fazer exercícios de reposicionamento, removo um membro, removo o outro, consigo melhorar também a questão assim, de mudança de base, fazer movimentos crânio-caudal, lateral. E o que acontece? Se eu colocasse, por exemplo, esse poodle, o Luck, numa bola,
Dependendo do tamanho da bola, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a coluna cifótica, porque ele não vai conseguir estender o corpo porque não tem comprimento suficiente na bola. Então eu acabo prejudicando esse paciente, eu não consigo estender adequadamente o tronco e fortalecer a core abdominal. Tem uma pergunta. Oi. A Bruna perguntou, se for um caso, por exemplo, de luxação coxo-femoral, mas não fez cirurgia, físico pode agravar? Luxação, não fez reposicionamento conservador? Precisaria tentar primeiro fazer o reposicionamento aí, fechado, que não tem aí um índice de sucesso muito alto, né, amiga? E daí, depois que você reposicionar, você pode tentar fazer físio, mas sem reposicionar, você só vai gerar dor, né? Tá ali fora do lugar, luxado, vai querer ficar forçando a apoiar. Não recomendo. E mesmo o reposicionamento com o membro fechado tem uma taxa de sucesso muito baixa. Então, não tentaria colocar minha mão. Aqui, então, mostrando a bola, como o paciente teria que ser bem pequenininho para ele poder ficar bem posicionado sobre a bola, e mesmo assim eu acabo não gostando. Aqui, percebem a diferença? Como a coluna já fica bem mais ereta, a gente consegue trabalhar melhor o posicionamento e fortalecimento. Posso utilizar a bola também, que nem no caso aqui do Simba, para estimular o alongamento da coluna, colocar petiscos na frente e fazendo ele tentar pegar o petisco, com isso ele vai, ele mesmo, forçando esse alongamento da coluna. Tem mais uma pergunta, acho que está relacionada com essa parte de luxação. E se for um animal com denervação? O que do animal com denervação? Acho que tem a ver com a luxação coxo-femoral. Se está luxado, fez uma denervação? Se pode fazer físio, falou. Eu nunca peguei um animal luxado com denervação. Deixa eu ver se ela quer abrir o microfone. Gente, eu não sei escrever nesse teclado. Que desgraça, muda o computador e escrevo tudo errado. Luxação preventiva. Malu, pergunta, abre o microfone, a gente não está conseguindo entender seu raciocínio. Oi, então, o caso é o seguinte, primeiro boa tarde, professora. Boa tarde. Chegou para mim um dog alemão, né, que desde filhote, a dona, né, morava em outra cidade, tudo, e filhote eles fizeram um exame e viram que o animal teria uma chance de desenvolver luxação. Você não vai acabar forçando além do que ele realmente consegue. Aqui são dois vídeos bacanas. Eu peguei com o Ricardo. Esse paciente fazendo equilíbrio na bola. Então, podem perceber como ele vai desafiando esse paciente para que haja estresse dessas articulações e com isso a gente estimule os mecanoreceptores e os proprioceptores. E ele vai estimulando. Ele quer realmente que fique tremendo a bola, não fique aquele paciente bonitinho, estático sobre a bola. Próximo vídeo, vou pegar aqui, você vai precisar do auxílio, então, do seu auxiliar, estagiário, vai enrolando a bola e vai fazendo como se fosse o teste de saltitamento. E aí você consegue ficar estimulando aí o reposicionamento do membro. Conseguem ver como o lado esquerdo acaba sendo bem mais lento na hora de reposicionar. Você pode fazer na bola, pode fazer esse exercício no chão também. Como se fosse o teste mesmo do saltitamento. Dá para utilizar as bolas também como equilíbrio. Então você faz uma pista com bolas e coloca o paciente para andar, mas sempre dando um apoio aí
na peitoral para evitar que esse cachorro possa cair, ainda mais se desequilibrar, utilizando petiscos, que eu gosto muito, e também vou indo de acordo com a capacidade do paciente, vou piorando a estabilidade de acordo com a evolução dele. Inicialmente as bolas um pouco mais cheias, depois você vai dando uma esvaziada para dar uma tremidinha maior, acho que é só um bumeranguezinho. Aí você vai pro petisco de um lado para o outro, para ficar também estimulando a descarga de peso. Ah, e tem mais uma pergunta. A Bruna Oi. perguntou: quantas sessões e repetições pode fazer para não causar fadiga articular? Bom, a fadiga muscular vai depender de cada paciente o grau de atrofia muscular que ele tiver. Então você vai ir começando lentamente, vai levar em consideração aí a idade do paciente, grau de atrofia muscular, pacientes mais idosos, começa bem aos poucos, menos é mais. Melhor você fazer 2, 5 movimentos, por exemplo, de reflexo flexor, 10 segundos no primeiro dia de equilíbrio, 3, 4 vezes só um obstáculo, do que você querer fazer um monte se o paciente entra em crise de dor. Então vai indo aos poucos para você ir conhecendo o seu paciente, o limiar de dor dele. E aí você vai também observando a musculatura. Começou a fadigar? Para, espera recuperar, depois você continua. Os cavaletes, então, que são exercícios que vão ativar a musculatura flexora dos membros, amplitude de movimento, coordenação, e também consigo trabalhar a propriocepção desse meu paciente. Também consigo fortalecer core e estimular a descarga de peso, que nem nos ortopédicos. Qual é a distância que eu preciso utilizar? A distância entre o ombro e o quadril. E a altura, se eu quiser amplitude de movimento, eu vou utilizar mais próximo à altura do joelho. E se eu quiser propriocepção, a altura do tarso, para quê? Para o paciente bater o membro sobre o obstáculo e isso estimular ele a reposicionar essa pata. Então aqui é Penélope. Ela é modelo, ela é minha modelo. Dá a batidinha, reposiciona. Aqui é Panqueca, que foi uma paciente que teve também hérnia cervical, veio tetra, já com meses de evolução, totalmente contraturada, tônus bem aumentado. E como era bem idosa, a gente fez conservador, voltou a andar também. Pipoca, realizando também aqui treino proprioceptivo. Pipoca tinha uma lesão T11 e T12. Ninguém soube explicar esse caso, foi até pro Casimiro no curso, ele queria que repetisse a ressonância. Tinha uma lesão X na medula, ela ia entrar em cirurgia para olharem o que tinha. Abrir e vamos ver o que a gente acha. Aí, conversando com a clínica dela, a gente desistiu da cirurgia com menos de 12 horas pré-operatórias e a gente entrou com tratamento conservador. Voltou a andar, ela ainda tem uma leve ataxia, porém, para uma paciente que era paraparética não ambulatória, ficou ok, nunca mais recidivou, ela já está aí há quase 2 anos e está super bem. Esse caso, a neuro, não foi a Lídia, foi outra neuro, ela chegou a levar para o Casimiro no curso de atualização, ele também não soube dizer o que era, ele pediu para repetir a ressonância, mas a dona não quis, ela já estava bem. Aqui, o exercício também de rastejar sobre o cone, que ele vai estimular o quê? A musculatura aí de core abdominal, que é um dos grandes estabilizadores da coluna. Você pode começar numa altura mais alta e conforme o paciente for evoluindo, aí você vai descendo para ele forçar mais quando ele agachar. Para o pessoal de casa, Malu, acho que foi, ó, por exemplo, esse bulldog veio fazer porque a cliente já tinha lido muito sobre DDIV em cães dessa raça, ela queria fazer tratamento conservador para fortalecimento muscular. Teve mais uma dúvida aí agora? Eu acabo de chegar. A Natália Veras perguntou: o paciente tem alteração proprioceptiva associada com paresia ambulatória, mas
paciente tem uma ataxia bem importante. Às vezes ela até altera a postura. Eu sempre preciso fazer. Como ele está bem grande, tem que arrastando. Preciso fazer os exercícios. O paciente da doutora Maísa, só para mostrar que alguns correm atrás de petisco, então você vai fazer na base de petisco, vai fazer na base do dono andando de um lado para o outro, caixinha de transporte. Alguns cães acabam fazendo que nem gato, se você ficar levando a sacolinha ou a caixinha, eles seguem a caixinha. Então vai descobrindo como que o teu paciente responde e a forma que você consegue estimular ele sem gerar tanto estresse, para não precisar ficar querendo puxar, ser uma coisa chata. Tem que virar uma brincadeira para ele e ser prazeroso também para o dono. Exercícios com conezinho 8, eles fazem a flexão lateral da coluna, estimulam o equilíbrio, descarga de peso, fortalece a musculatura abdutora e adutora, consequentemente também auxiliam na propriocepção. Exercício de cones em 8, eu não gosto de fazer logo de cara, principalmente em paciente idoso que veio com DDIV, que está com musculatura muito fraca ainda, porque é um exercício que força muito. Então, muitos pacientes, se você começa logo de cara já fazendo cavalete, cone em 8, eles acabam entrando em quadro álgico, porque força muito a musculatura epiaxial de coluna. Então eu prefiro esperar algumas sessões já de cinésio e depois eu começo com o exercício de cone em 8 quando eu vejo que o paciente já está um pouquinho melhor. Que nem eu estava falando ali para a colega. Eu não gosto de nada que tire muito a estabilidade da coluna do paciente, principalmente ele vou fazer uma hidro, está muito incoordenada ainda, eu gosto de ficar com as mãos próximo. Claro que eu não vou segurar aquele cachorro que eu quero dar uma desafiada, porém eu vou ficar com a mão próxima porque eu não quero um movimento brusco que force a coluna. E o exercício de cone em 8, ele vai fazer isso, querendo ou não, que você vai ficar flexionando muito. Então eu prefiro deixar ali depois que eu já fiz pelo menos umas 3 sessões, já está um pouquinho melhor, e começando aos poucos. Aqui é a Anitta, paciente ortopédica também, realizando exercício de cone em 8. Devia estar com a passadeira embaixo, mas estava suja, a gente só tinha uma. Essa paciente que eu comentei com vocês de manhã que teve neurite de trigêmeo. Em humanos, relatam que a dor é uma dor que as pessoas chegam a se suicidar porque dói muito. E ela ficou realmente bem agressiva na época que ela desenvolveu a neurite. Ela teve tudo já também. Aqui, o Boris. Com auxílio do petisco. Então você vai, não fica dando o tempo todo, senão eles vão voltar gordinhos. Vai com o petisco na frente, faz algumas vezes, dá o petisco e assim você segue. Vocês vão percebendo como eu acabo desafiando o equilíbrio dele também fazendo esses exercícios. E eu vou diminuindo também o espaçamento entre os cones conforme ele vai evoluindo nos exercícios. E isso também dificulta bastante o exercício em cone. Oi, desculpa. Imagina. A Joline disse que já teve neurite de trigêmeo e dói demais mesmo. Olha só. Almofada, então, de estimulação central, que a gente vai fazer de 20 a 30 repetições por membros, 3 séries, 3 a 6 vezes ao dia. Então, fala com o tutor, se ele conseguir comprar um capacho daqueles de porta, já vai te ajudar bastante. Eu quero um local mais áspero para estimular também sensibilidade. Então, quando eu for realizar o exercício, é importante salientar o quê? Fazer bastante pressão contra o solo e estimular bem a amplitude de movimento do paciente para que eu fique estressando musculatura, cápsula articular, tendão e ligamentos. Outra coisa, tentar a coluna o mais retinha possível. Aqui outra paciente. Vocês
vocês veem como a bola até afunda da pressão realizando sobre o Bosu. Então, pode fazer bastante pressão mesmo. Os pacientes até dá uma machucadinha. Aproveita, já faz equilíbrio lateral, crânio caudal. E a musculatura dela, ó, já está começando a fadigar. Vocês já conseguem ver ela dando uma tremidinha. Exercício de reflexo flexor. Eu gosto de passar para aqueles pacientes paralisados, principalmente, para o tutor ficar beliscando entre os coxins, para o paciente fazer a remoção do membro, que é um reflexo. Então, dá para colocar a mão aqui também um pouquinho acima da patela para você gerar uma tensão e ele ter que forçar mais ainda para puxar. Isso aqui ajuda muito a manter a musculatura nesses pacientes. Antigamente, a gente fazia muito a massa-pé e estimular aquele paciente de andar medular a levantar. Que ele precisa, antes de estimular o andar medular, além de conseguir se manter em estação, saber levantar. Então, a gente fazia o quê? Posicionava o paciente sentado e ficava lá amassando o pãozinho, a gente morria, machucava o pé do cachorro e muitas vezes eles acabavam não desenvolvendo com tanta facilidade assim o reflexo de sentar e levantar. No curso da Ângela, acho que foi 2018, 2019, a gente aprendeu o exercício de sentar e levantar com tapinhas no bumbum. Então você senta o cachorro e vai dando tapinhas. Eles acabam levantando com muita facilidade. Oi? Com a cauda também, eles levantam, com o estímulo da cauda. Com o estímulo da cauda também. Então acaba sendo um exercício bem bacana para ficar fazendo e estimulando esse paciente a levantar. E também eu vou estar fortalecendo a musculatura. Esse eu acho que eu faço que não funciona, eu acabo fazendo uma só pé mesmo. Então, quando tá muito flácido, ele não responde, tem que ter ganhado um pouquinho mais de massa, né? Eu não consigo fazer uma massa a pé. Aperta. Eu não consigo. É que você tem que apertar mais a ponta do dígito na massa-pé. Se você pegar mais a parte do meio, ele não vai. Tem que ser bem no dígito mesmo. Eu sempre vai pro pezinho inteiro. Não, tenta fazer mais no dígito. E esse daqui, que nem a amiga falou. A doutora amiga estava falando que ela não consegue quando está muito atrofiado. Realmente, já tem que ter um pouquinho mais de massa para a gente conseguir. A esteira aquática, então, que ela possibilita a gente a realizar então o treino de marcha, vai melhorar a amplitude de movimento articular, reduz a dor, porque eu vou ter a flutuabilidade ali e diminuo também o impacto nessas articulações. Posso fazer tanto treino para estimular esse paciente a voltar a andar, quanto treino para fortalecer a musculatura e treinos proprioceptivos que vão ser na altura do tarso. Posso controlar a velocidade, o tempo de caminhada e também vai ser um ótimo exercício para fortalecer o membro posterior. Então, lembrar os princípios aí da flutuabilidade, que no quadril o paciente chega a pesar menos 62% do peso, que vai facilitar muito para a gente estar reabilitando eles. E o treino locomotor, inicialmente, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o paciente com o membro torácico sobre a tábua e o meu membro pélvico, que eu vou estimular fazendo o exercício. Toda vez que eu for fazer esse treino de marcha, eu tenho que tentar fazer algo mais correto possível, porque eu vou estar estimulando o quê? A plasticidade da medula. Então, eu vou estar reeducando o sistema nervoso de como é aquele movimento. E sou eu que vou educar. Então, eu vou alterar a plasticidade dessa medula, ela vai memorizar o que eu estou modulando. Então, depois que esse paciente começar a desenvolver, eu vou fazendo aí o treino de marcha associado com o estímulo de cauda ou reflexo perianal. Quando ele começar a deambular, o que eu vou fazer? Realizar o treino quadrupedal, porque o membro torácico que vai fazer a sincronia do pélvico. Então, o membro torácico vai mostrar para o pélvico como realmente tem que ser a amplitude de movimento e a marcha desse meu paciente. E sempre também respeitando a estabilidade da coluna. Então, aqui
a rope. Realizar o treino de marcha, tentar sempre fazer mais reto possível. Quando a gente acaba fazendo o treino muito para trás, esse paciente, aquele paciente que tem os reflexos, mas ele não consegue se manter em estação, porque você ensinou ele a pisar para trás, então ele não consegue andar em solo. Você pode começar aí com uma velocidade baixa, 0,8, 1,2, dependendo do porte do paciente. Conforme vai evoluindo, você vai desenvolvendo, você faz o quê? Você aumenta a velocidade, tenta fazer ele correr aí a 3,0. Aqui então, outro vídeo do Dr. Ricardo, também realizando aí treino bipedal, quadrupedal, desculpa, esse paciente já está no quadrupedal. Ele vai começar fazendo o exercício, depois ele passa para o reflexo anal, para esse paciente conseguir ficar correndo sozinho, a gente tentar aí fortalecer e desenvolver o andar medular. Então eu posso utilizar aí tanto para desenvolver o andar medular, quanto em pacientes que eu estou reabilitando a parte aí de uma cirurgia de coluna, está voltando dor profunda. Então sempre começo a altura do quadril, vou diminuindo para a altura do joelho, quando eu quiser refinar a caminhada dele, aquele paciente que operou coluna, por exemplo, eu vou ficar alternando entre joelho e tarso para melhorar a propriocepção. Aqui um paciente aí de pós-operatório de DDI tóraco-lombar. Inicialmente, então, a altura do quadril, para ele conseguir deambular sozinho. Um vídeo da Olga, tentando realizar o treino proprioceptivo. Alternava entre joelho e tarso, mas ela tinha uma fraqueza muscular bem importante. Vocês também conseguem ver a inclinação de cabeça que essa bulldog tem? Ela era basicamente assim o tempo todo. Ela também, com a minha colega neuro, ela tinha uma otite interna. Aqui a panqueca. Bem velhinha. Mas ela aguentava bem os exercícios. Ela era preguiçosa, ela não gostava de fazer hidro, colocava na esteira, ela travava mais ainda. Bom, em relação ao laser. Então, é uma terapia